Olá, tudo bem? Eu sou Eduardo Jucá e esse é o canal Conexão Neural, um canal que vai iniciando uma nova fase, uma fase mais estruturada, com frequência de vídeos mais organizada, mas segue tratando sobre neurociência. O contexto desse canal vem de vídeos de aulas de neuroanatomia, de neurociência, que nós postamos ao longo do tempo para que os alunos do curso de medicina, mas também de todas as outras áreas da saúde, tivessem acesso a um material. E, aos poucos, o vídeo foi ganhando assinantes, foi ganhando seguidores em uma proporção que nós nem esperávamos. Ou seja, é um recomeço, é uma nova estrada, é uma reestruturação, inclusive com um novo nome. Então, nós estamos chamando esse primeiro episódio de episódio zero, mas na verdade é um canal, é um veículo que já tem um histórico. E esse histórico começou exatamente com a postagem de aulas para estudantes de graduação e também de tópicos de neurociência. Então, nós vamos falar aqui bastante de neurociência, das suas aplicações na nossa vida, na aprendizagem, na gestão, nos relacionamentos, mas vamos falar também de neurocirurgia, sobretudo a neurocirurgia pediátrica, porque essa é a minha ponte específica, é a minha ponte particular para a neurociência. A neurociência é um campo vasto. Nós temos a neurociência básica, por exemplo, aqueles colegas que se dedicam ao trabalho em laboratório, pesquisando moléculas, às vezes com animais de experimentação, que fazem um trabalho fundamental. Também já fiz pesquisa nessa modalidade. Existe também a neurociência cognitiva, que se ocupa dos processos mentais. Existe a neurologia clínica, que se preocupa com as doenças do sistema nervoso. E existe a neurocirurgia para aquelas doenças de tratamento cirúrgico. Esse é o meu campo, mais especificamente a neurocirurgia pediátrica. Então, essa é a minha ponte para estudar o cérebro, para estudar a neurociência. Então, sem dúvida, a neurocirurgia pediátrica vai aparecer nas nossas conversas, sempre com uma presença destacada. Vou fazendo uma apresentação pessoal rápida para contextualizar o nosso trabalho. Sou médico, fiz graduação em medicina pela Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto, e desde o início tive muito interesse pela neuroanatomia, pela neurofisiologia, pela neurociência em geral, tanto que a minha iniciação científica já na graduação foi nessa área, em laboratórios de neuroanatomia, em um projeto estudando neuroanatomia das emoções. E eu lembro muito bem, como estudante, jovem, muito interessante, que até aquele momento na minha vida nunca tinha tido essa ideia de que as emoções vinham de processos cerebrais. E naquele momento eu tive a oportunidade de pesquisar em um laboratório, de fazer um trabalho científico, de publicar em uma revista internacional um estudo sobre neurotransmissores e estruturas cerebrais, estruturas neurais relacionadas às emoções. Foi, inclusive, meu primeiro trabalho apresentado em um congresso e me colocou em uma trilha, em um rumo dentro da neurociência do qual eu jamais me distanciei. Minha residência depois do curso de medicina foi também na USP, em Ribeirão Preto, no Hospital das Clínicas, em neurocirurgia, e desde sempre uma inclinação pela neurocirurgia pediátrica, justamente pelo contato com um grande mestre, grande professor de neurocirurgia pediátrica, Dr. Hélio Machado, um dos pioneiros no país nessa área, uma grande referência. Fui monitor dele durante a graduação e discípulo para sempre, inclusive durante toda a residência, já com inclinação para a área pediátrica, embora atuasse durante o treinamento também nas outras áreas da neurocirurgia. Depois da residência, uma especialização na França, em Paris, no Hospital Necker, um dos maiores hospitais pediátricos do mundo, uma especialização exclusiva em neurocirurgia pediátrica.
a qual eu exerço até hoje. Na volta para o Brasil, a conclusão de um doutorado em genética de tumores cerebrais. E aí a grande oportunidade de trabalhar consciência básica em laboratório, utilizando metodologia de PCR em tempo real para estudar a expressão de genes específicos em tumores cerebrais. Depois desse longo percurso, inclusive trabalhando alguns anos no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, da USP, um retorno para a minha cidade natal, para Fortaleza, onde eu tive desde então a oportunidade de exercer a neurocirurgia pediátrica, implantando uma série de inovações trazidas desse caminho, desse percurso de aprendizado nesse campo. Um trabalho muito intenso no Hospital Infantil Albert Sabin, onde eu tenho a gratidão de conviver com grandes colegas pediatras, neurocirurgiões, neuropediatras, com atuação aqui na cidade de Fortaleza. Então, tivemos a oportunidade de implantar tratamentos que não existiam até então na nossa cidade, como a endoscopia cerebral para o tratamento de várias patologias na infância, especificamente em crianças, o tratamento de cranioestenose com remodelamento crâniofacial, a cirurgia fetal para mielomeningocele mais recentemente, e entre tantos casos tão interessantes, a oportunidade de atuar no caso das gêmeas siamesas unidas pelo crânio, nascidas aqui no estado do Ceará, o primeiro caso no Brasil de separação bem-sucedida de gêmeos craniópatas. Logo em seguida, a volta aqui para Fortaleza, também o interesse de me envolver na docência, no ensino universitário, de modo a despertar o interesse nos jovens pela neurociência, pela neurologia, pela neurocirurgia. É algo que a gente gosta muito de trabalhar e se interessa e lê e estuda todos os dias, então nada mais natural do que querer passar adiante esse interesse e passar para muitos jovens, muitos estudantes, esse gosto pela neurociência e o quanto ela pode ser encantadora e útil na nossa compreensão sobre o mundo, sobre a vida e no entendimento dos fenômenos da vida prática. O prosseguimento na carreira docente levou também a uma posição de orientador de pós-graduação, até agora, sobretudo no nível de mestrado, onde a gente teve a oportunidade de desenvolver alguns produtos na área de cirurgia, alguns aplicativos, algumas implementações de processos, junto com os estudantes de mestrado do programa de cirurgia minimamente invasiva. Sempre tivemos uma atuação também muito intensa em congressos, congressos da Sociedade Internacional de Neurocirurgia Pediátrica, da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica, e pudemos também, ao longo desse tempo, ir fazendo apresentações praticamente nos 5 continentes ao redor do mundo, construindo um pouco de conhecimento na nossa área, na neurocirurgia pediátrica, na neurociência, e conhecendo também, fazendo network com muitos colegas, pesquisadores e neurocirurgiões e neurocientistas ao redor do mundo. Isso nos levou a uma atuação na Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica, da qual nós fomos eleitos presidente. Eu sou presidente eleito da SBN-PED durante os anos de 2022 e 2023, assumindo a presidência em 2024. Mas o motivo principal para investir tempo, investir empenho nesse canal é a vontade de divulgar a ciência, de fazer divulgação científica de um ponto de vista responsável e, ao mesmo tempo, muito motivado, porque a neurociência me abriu horizontes, caminhos e compreensão. E eu acredito que dividir isso com as pessoas, sejam estudantes de medicina ou das outras áreas da saúde, colegas, médicos e da área da saúde nos mais diversos estágios da sua formação, residentes inclusive, e também com a população em geral, que pode sim se beneficiar do conhecimento de neurociências,
Isso é algo que a gente assume como missão, já que a gente tem a oportunidade de fazer comunicação nessa área e ela precisa ser feita com bastante responsabilidade e, sobretudo, com muito amor ao tema, para que ele seja preservado, respeitado e que as informações passadas sejam, ao mesmo tempo, muito atrativas, mas que façam sentido e que tenham consistência. Então, definindo o que é a neurociência, ela é a ciência do sistema nervoso. E ela pode ser, como já citei, se materializar na ciência básica, no laboratório, na ciência cognitiva, no estudo das emoções, na neurologia clínica, na neuropatologia, nos estudos de neuroimagem e, inclusive, na neurocirurgia, como é o meu caso. Ela pode funcionar, a neurociência, como um sistema de compreensão do mundo e da vida, sobretudo quando a gente enxerga a neurociência do ponto de vista evolutivo e entende como é que o nosso cérebro evoluiu ao longo de centenas de milhares de anos, desde as formas mais simples de vida até essa verdadeira máquina de receber estímulos e de gerar reações, de gerar comportamentos, que é o cérebro do Homo sapiens, que é o cérebro da nossa espécie humana. E assim como os outros grandes sistemas de explicação, de compreensão da vida e do mundo, a neurociência pode sim se relacionar com a filosofia, eventualmente com as religiões, ajudando a compreender como é que o ser humano construiu as suas crenças, as suas convicções, até mesmo a sua fé. E não é uma competição. A neurociência não está aqui para negar nenhuma corrente filosófica, para negar nenhum credo religioso, muito pelo contrário. Ela está aqui para fazer uma parceria, para caminhar junta com outros sistemas de raciocínio, de estudo e de compreensão do universo. Então, há muitos campos em que a neurociência pode ser aplicada, por exemplo, a gestão de projetos, de grupos e, por que não, de grandes empresas ou até mesmo na gestão pública. Na aprendizagem, e aí a gente cita campos como a neuroeducação, a neuroaprendizagem, já muito utilizada em instituições de ensino que reconhecem o cérebro como tendo esse papel fundamental de adquirir novos conhecimentos, habilidades e atitudes para que o indivíduo seja mais capaz de enfrentar os desafios da vida e do futuro. Então, é preciso reconhecer que o aprendizado não é um processo único, em muitos processos que são fundamentais para a aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes. Processos como a atenção, a memória, o estudo do que significa essa palavra inteligência, que durante tanto tempo foi considerada como um processo único, voltado para o raciocínio lógico, para a capacidade de responder questões que nem sempre abarcam a totalidade do raciocínio e das sensibilidades que nos levam a resolver problemas. Mas o que é inteligência? Saber que existem múltiplas formas de inteligência, saber que existem mecanismos que podem facilitar a nossa apreensão e facilitar o processo de memória, entender o que são funções executivas, em que regiões do cérebro elas estão mais concentradas os seus processos neurais, entender como os processos emocionais estão, sim, também envolvidos na aprendizagem. Então, toda a educação e o aprendizado envolve neurociência. Nos relacionamentos, também existe muito processo cerebral envolvido. E aí a gente faz um aceno ao campo da neuroética, o estudo de como os processos neurais influem na tomada de decisões no sentido do que é correto, do que é certo, do que é adequado. Também como se constituem os nossos raciocínios no sentido do que é mais vantajoso nos relacionamentos
e como nós fazemos as nossas escolhas, divididos entre racionalidade ou emoções, e sabendo que a razão e a emoção não são excludentes, mas para a tomada das melhores decisões precisam atuar em conjunto. Ou seja, na vida prática, há muito de neurociência, desde a hora que a gente acorda até o fim do dia, até a hora que a gente vai dormir, e digo mais, durante o sono também, porque durante o sono acontecem processos neurais importantíssimos para que a gente possa, por exemplo, consolidar a aprendizagem, restaurar a nossa disposição para um novo dia. Então, nesse contexto, nós vamos fazer alusão sempre a grandes obras, a grandes autores dentro da neurociência que comprovam tudo isso que a gente está falando aqui. A aplicação prática, a relação com o cérebro emocional. Um dos primeiros que a gente pode citar é justamente o livro O Cérebro Emocional, de Joseph Ledoux, um clássico. Esse professor, esse neurocientista americano que escreveu o livro Cérebro Emocional, com muitos enunciados, muitos postulados, muitas explicações de como as nossas emoções são baseadas em processos cerebrais. Um outro autor muito popular, sem deixar de ser consistente, é Oliver Sacks. E algumas das suas principais obras são Tempo de Despertar, que inclusive foi adaptada para o cinema em um filme fantástico, de 1998, com dois grandes atores, o Robert De Niro e o Robin Williams, tratando de histórias com um fundo de realidade e com uma base neurocientífica muito sólida. Podemos citar também como obra de Oliver Sacks o interessantíssimo livro O Homem que Confundiu a Sua Mulher com um Chapéu. Olha que título interessante. E um dos meus preferidos em termos de autor de neurociência, acessível ao público em geral e obrigatório para aquelas pessoas que são da área e que gostam de neurociência, é Antônio Damasio. Português, mas que construiu a sua carreira como neurocientista nos Estados Unidos, autor de grandes obras como, por exemplo, Em Busca de Spinoza, mas eu considero o principal livro, a principal obra de Antônio Damasio, O Erro de Descartes, em que ele enuncia, por exemplo, a importância das emoções atuando em conjunto com a racionalidade para a tomada de decisões. Descrevendo, por exemplo, que se nós formos absolutamente racionais, 100% racionais, o nosso processo de tomada de decisão vai ser prejudicado. E isso é um contrassenso. A gente pensa no senso comum que a tomada de decisões tem que ser absolutamente racional, mas se não houver o cérebro emocional envolvido, a nossa decisão pode cair em um algoritmo sem fim, porque são tantas possibilidades que existem na complexidade do mundo atual que nós não chegaríamos a uma decisão no tempo adequado. Então é preciso sim que haja participação do cérebro emocional, guiando um pouco as escolhas sobre as bases racionais que nós temos, sobre as quais nós raciocinamos, para que sejam tomadas decisões adequadas num tempo certo. Então nós vamos falar bastante nos nossos próximos encontros também de avanços e pesquisas na neurociência, que têm progredido bastante em áreas antes indecifráveis, como a memória, como a consciência, porque nós somos seres conscientes e como nós formamos opiniões sobre a nossa própria vida. Teremos encontro com pessoas de distintas áreas, pessoas da área da saúde, pessoas da área da neurociência, mas também pessoas com atuação na gestão, com atuação no campo da aprendizagem, com pessoas que têm uma interface nas suas atividades com processos neurocientíficos, com processos cerebrais, o que também desperta bastante o nosso interesse e com certeza vai ajudar a divulgar a importância do cérebro na nossa vida prática. E fechando esse ciclo que nos levou da neurocirurgia pediátrica ao interesse pela neurociência, nós vamos voltar, sim,
de vez em quando, para a neurocirurgia pediátrica, porque é uma área que interessa a muitas pessoas, há situações de risco à saúde das crianças muito importantes, como a hidrocefalia, os tumores cerebrais, a espinha bífida, as malformações, e que há muita curiosidade sobre esse tema, há muita necessidade, sim, de divulgação, e são situações que nos ajudam a compreender o cérebro no seu desenvolvimento, o que pode acontecer com o cérebro quando ele sofre ameaças, e também nos ajuda a prestar esse serviço de divulgação. Então, eu faço o convite, embarque conosco nessa trajetória, vamos fazer essa conexão neural, divulgue o canal para os seus amigos, para as suas amigas que você achar que tem interesse também na neurociência, estudantes de medicina, pessoas da área, residentes, e deixe aqui o seu comentário também. Vamos interagir, vamos discutir juntos esses assuntos que são tão interessantes e que têm tanta influência na nossa vida. Muito obrigado pela atenção e nós nos encontramos nos próximos vídeos do canal Conexão Neural. Muito obrigado.